Hoje a gente vai falar sobre o passado de um dos personagens mais queridinhos por nós fãs de Loki, o nosso querido e amado Sung Yeo-han. Então, se você tá querendo relembrar ou lembrar de como foi o passado do nosso querido e amado God Dog, já não se esquece de colocar a pipoca para estourar, sentar numa cadeira e relaxar bastante, porque hoje o vídeo vai ser sobre ele. Eu até arrisco dizer que se o autor não tivesse hackeado demais o Prota, o Yeo-han seria o personagem mais forte dessa nova geração, sem sombra de dúvidas alguma. Além de que ele ainda não mostrou todo o potencial da cópia dele até hoje na obra. E mesmo que ele nunca tenha utilizado seus talentos em 100%, ele já tem feitos extraordinários, sendo que o principal feito do Yeo-han foi a unificação completa da região de Gangbu. O Yeo-han praticamente sozinho conseguiu derrotar todas as gangues, lutadores e todos que pertenciam à região de Gangbu, conquistando a região gangue por gangue, destruindo todos que entravam no caminho dele. Ele não precisou da ajuda de um grupo em si, de companheiros. Ele sempre fez tudo sozinho, na pura força bruta. Mesmo se a gente contar os outros líderes dos outros grandes grupos, nenhum deles conseguiu fazer algo parecido com isso. E é por isso que ele é tão reconhecido e tão monstruoso na obra inteira. Porém, nem sempre o Yeo-han foi esse monstro copiador impiedoso capaz de acabar com todos que entravam no seu caminho. Durante a infância do Yeo-han, grande parte dela, ele sofria muito bullying por causa da sua condição financeira. A mãe dele trabalhava como cabeleireira, porém ela acabou desenvolvendo uma doença nos olhos que fazia ela perder a visão gradualmente. Então ela meio que acabou perdendo muitos clientes por causa dessa doença. Já que para você trabalhar de cabeleireiro, ter uma boa visão é algo indispensável, né? Por causa disso que o Yeo-han nunca teve a mesma condição que a maioria dos outros meninos da idade dele. E ele simplesmente sofria bullying porque ele era pobre. Mas vamos concordar aqui que esse é um motivo bem idiota para alguém sofrer bullying, hein? Puta merda. E apesar do Yeo-han ser um gênio copiador de artes marciais, praticamente um cara que tem um potencial gigantesco quando o assunto são lutas e brigas, ele nunca revidou nenhuma única vez todas as vezes que ele foi afrontado e humilhado. E o motivo é muito simples. Apesar do Yeo-han ter uma capacidade de praticamente esmurrar qualquer pessoa que enchesse o saco dele, ele não fazia isso, justamente pelo fato da situação financeira e da família dele ser complicada. E se por acaso ele acabasse causando um problema irreversível para a mãe dele, já que ele era de menor, quem teria que arcar com isso tanto judicialmente quanto financeiramente seria a própria mãe. E para não dar problemas para a mãe dele, ele sempre engolia sapo calado. E quanto mais o tempo ia passando, pior ia ficando a visão da mãe do Yeo-han. Mais cega ela ia ficando conforme o tempo ia passando. E ela precisava de um tratamento, só que esse tratamento era extremamente caro. Ela, desesperada, com medo de ficar cega e de não poder mais cuidar do Yeo-han, ela acabou caindo nas garras de um falso pastor de uma igreja esquisita que na verdade era um culto, que enganou ela dizendo que ia restaurar a visão dela se ela se entregasse a um tal de Deus Cão, que era um deus esquisito adorado por esse pastor psicopata. Esse falso pastor aí, ele simplesmente manipulava as vítimas dele e drogava, fazendo elas acreditarem numa espécie de Deus Cão. Um negócio nada a ver. Tudo isso para fazer dinheiro e iludindo cada um deles com falsas esperanças, até ele conseguir manipular eles do jeito que ele queria. E a mãe do Yeo-han, completamente desesperada, com medo de ficar cega e de não poder mais trabalhar e cuidar do Yeo-han, ela simplesmente se rendeu a esse deus, tanto pela lábia do pastor quanto também pelas drogas que ele ia dando aos poucos para os fiéis dele. A mãe do Yeo-han ficou tão lunática, mas tão lunática, que o pastor conseguiu manipular ela para levar ela, o Yeo-han e alguns amigos do Yeo-han junto com eles para um retiro especial onde ficavam outras pessoas manipuladas também que faziam parte dessa crença maluca aí. O plano do pastor era levar ela, o Yeo-han, o Jin-sung e todo o pessoal para lá no intuito de manipular eles, drogar eles na verdade, para fazer eles fazer parte do esquema dele. Assim como todas as outras crianças que estavam lá, as mulheres, os homens que estavam lá, todo mundo fazer parte do circo dele. Porém o plano dele acabou indo por água abaixo porque o Yeo-han e o Jin-sung acabaram descobrindo tudo. Os dois acabaram encontrando um jornalista que estava quase morto porque ele tinha ido investigar o que estava acontecendo naquele culto. Depois que o Jin-sung e o Yeo-han salvaram ele contou tudo para eles, que se tratava de um culto, de uma manipulação, que o pastor, o suposto pastor, drogava os fiéis dele e etc. E depois disso, o Yeo-han e o Jin-sung tiveram que sair na pancadaria com todo mundo daquele culto para poder escapar de lá o mais rápido possível, e né? O pastor, sabendo que o Jin-sung e o Yeo-han tinham descoberto toda a farsa do culto, ele pega e captura os dois. A mãe do Yeo-han, que estava lá naquele
naquele culto como se nada tivesse acontecendo depois que descobriu que o filho dela tinha sido capturado, isso meio que serviu como um choque de realidade que fez ela meio que acordar e perceber o que ela estava fazendo. E óbvio que depois que ela acordou de toda aquela manipulação suja do pastor, ela foi questionar o mesmo e ele acusou ela de heresia e manipulou os outros fiéis para poder amarrar ela numa cruz para ela poder ser apedrejada. O Eulhan e o Jin-sung, que estavam do lado dela, também estavam lá perto para poderem ser apedrejados junto com ela. E depois que o Eulhan viu que a primeira pedra acertou no rosto da mãe dele, foi que o Eulhan finalmente teve o seu primeiro choque de realidade. E aquele garoto lá bondoso que ficava se segurando, meu amigo, agora era o momento dele se soltar totalmente. O Eulhan simplesmente se coloca na frente da mãe dele, onde ela estava crucificada, e defende todas as pedras que estavam sendo jogadas contra a mãe dele no punho, meu amigo, com a postura de boxe que ele tinha copiado do Jin-sung há muito tempo atrás. Ele desviou cada uma das pedras com um jab de boxe. No final de tudo, a mão do Eulhan, meu amigo, ficou só o sangue na carne viva de tanta pedra que ele desviou, pra nenhuma poder acertar a mãe dele de novo. E essa postura de boxe que o Eulhan assumiu pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Jin-sung, que já cuidava do Eulhan há muito tempo, acreditando que ele era fraco. O Jin-sung sempre defendeu o Eulhan na escola dos valentões porque ele via que o Eulhan estava sempre apanhando, então ele sempre pensou que o Eulhan fosse fraco, que ele não tivesse como se defender. Quando o Jin-sung meio que também descobriu que ele se segurava, meu amigo, até o Jin-sung ficou de queixo caído. E depois disso foi só vala. O Jin-sung e o Eulhan saíram os dois rebentando com todo mundo que tava ali. Tirou a mãe dele da cruz, é claro, e foram todo mundo atrás do pastor, que tinha corrido percebendo a cagada que tinha feito. Porém, esse cara, ele tinha um monte de cachorro selvagem que ele meio que adestrava com uma espécie de carne especial que ele dava pra esses cachorros. E quando o Eulhan e o Jin-sung foram atrás dele, eles acabaram tendo que lutar com todos esses cachorros selvagens que tava lá, meio que protegendo ele. Ele meio que adestrava esses cachorros com isso também como uma forma de provar que ele meio que era um tipo de messias, um tipo de alguém especial. Servia pra convencer os fiéis também, né? Daí o nome Deus Cão, né? Por que que ele colocou o nome dessa religião maluca de Deus Cão? Enquanto o Eulhan e o Jin-sung estavam lá batalhando contra os cachorros, quem foi que apareceu? A própria mãe do Eulhan. Arrependida da cagada que ela tinha feito, dos erros que ela tinha cometido, ela simplesmente pegou um dos baldes de carne lá que ele usava para adestrar os cachorros e jogou em cima dele. E aí os cachorros que estavam lá lutando contra o Jin-sung e o Eulhan se voltaram todos contra o próprio pastor, que quase morreu de tanta mordida de cachorro. Porém, o final dessa história foi que tudo terminou bem. Porém, aquele jornalista que mais cedo o Eulhan e o Jin-sung tinham deixado ele fugir, ele acabou fugindo realmente e chamando a polícia. Ele acabou chamando a polícia, que chegou lá e desmascarou tudo, prendeu o pastor, acabou com tudo, chamou a ambulância, prendeu geral que estava fazendo parte daquele esquema. E depois de toda essa bagunça que tinha acontecido por causa das decisões da mãe do Eulhan, por causa da doença que ela tinha, das falsas esperanças que ela tinha recebido do pastor, depois de tudo isso mesmo, o Eulhan tomou uma decisão crucial pro rumo da história de louquice. O Eulhan jurou, custe o que custar, desce o que desce, ele iria conseguir dinheiro suficiente para poder curar os olhos da mãe dele, não importando o que ele teria que fazer, o que ele teria que passar, e até mesmo quem ele teria que machucar. E foi a partir desse ponto que o Eulhan se tornou o God Dog, aquele que dominou toda a Gang Book para conseguir fazer dinheiro e conseguir realizar todos os objetivos que ele precisava, acabando e destroçando com toda e qualquer gangue rival que atrapalhasse o caminho dele ou os negócios da gangue dele. E a partir desse momento se deu início ao monstro copiador que atualmente a gente conhece na história. O Eulhan, ele tem um dos passados mais incríveis de todo o louquismo até agora, cara. Eu acho que é praticamente um dos meus preferidos. E deve ser o preferido de muitos de vocês aí também. Bem, rapaziada, mais um vídeo foi esse. Antes de você sair, não esquece de deixar aquele likezinho, dar aquela inscriçãozinha gostosa pra gente, que ajuda bastante. E é isso. E comenta aí também se você quer que eu fale sobre o passado de outro personagem também, que quem sabe eu faço. Mas enfim, um abraço, deixa o like e tchau. Até o próximo vídeo. Fui!